tem ganho de curto prazo também, e tem problemas de curto prazo também, pensando em problemas macroeconômicos, né? A inflação é um tema que aparece, né? Assim, como vai ter um rearranjo, tem produtos que vão ficar mais caros mesmo, porque o imposto vai ficar maior, e como é que isso bate na inflação? Isso afeta o cenário macro de curto prazo também? O Rafael mesmo colocou, os impactos já estão acontecendo, mesmo antes da reforma estar aprovada, né? Como é que você vê isso? Os ganhos só vêm daqui a 10 anos ou a gente começa a colher frutos antes? Perfeito, Denise. Essa também é uma questão muito importante, porque fica essa percepção, acho que os ganhos só vão aparecer lá na frente, né, quando a reforma estiver completa. E a nossa avaliação é que não, né? Primeiramente, a gente já deve ter efeitos positivos via canal das expectativas dos agentes econômicos, principalmente após o texto final do Senado, né? Senado e Câmara. Realmente, a gente já com essa visão do que efetivamente vai sair de linhas mestras. Teremos ainda muita discussão, como o Cortez colocou, com as leis complementares, mas as linhas mestras já vão dar um bom arcabouço para a reação dos agentes econômicos. Então, já no curto prazo, a gente deve ter um efeito positivo sobre expectativas, porque é isso, a gente está discutindo a reforma tributária há mais de 30 anos, e agora a gente realmente viu um bom projeto, um projeto realmente bem estruturado, um projeto bem pensado, que acabou sendo viabilizado politicamente, né? Então, a gente tem os efeitos positivos via expectativa, porque os agentes, principalmente os agentes financeiros, eles já começam a incorporar nos preços, no risco, e preços, eu digo preço de ativo mesmo, aqueles que reagem mais rapidamente. Então, juro futuro, câmbio, bolsa, risco, né? Que o Brasil conseguiu avançar numa reforma estrutural importante e que isso terá efeitos ao longo do tempo no seu PIB potencial. E ao aumentar a capacidade de crescimento no país, você tem outros efeitos muito relevantes, inclusive para o próprio fiscal, que é o nosso calcanhar de Aquiles, né? Uma vez que a gente cresça mais rapidamente, isso se reflete em arrecadação também mais pujante, afeta a dívida e afeta a percepção de risco. Então, em certa medida, isso já deve ser antecipado primeiramente pelos agentes financeiros e também pelas agências de classificação de risco. Então, já teremos efeitos positivos de curto prazo, principalmente após essa aprovação aí de Senado e Câmara, né? Agora, em relação aos efeitos propriamente da reforma, aí eles devem aparecer ao longo, né, conforme a gente for caminhando mesmo. Então, a gente tem uma transição que a gente pode falar que é uma transição relativamente curta para os contribuintes. A gente está falando de uma transição aí de 8 anos, né? E ela é longa, na verdade, para os entes federados, quando a gente fala na distribuição desses recursos a partir do critério do destino. Mas, para os contribuintes, ela é relativamente curta. A gente está falando de 8 anos a partir de 2026. E aí esses efeitos vão ficar mais claros e materializados, principalmente para a atividade econômica e outras variáveis. Em relação à inflação, esse é um outro ponto que aparece sempre, Denise. Uma vez a reforma caminhando, né? Então, pensando em 2026, que é o primeiro ano que a gente já começa com uma alíquota teste, né? Principalmente já pegando uma parte relevante dos impostos federais e um pouquinho dos impostos estaduais e municipais. A gente vai começar a caminhar com isso. E aí a grande pergunta é, conforme a gente vai andando nesse calendário, a gente vai ver inflação, ou seja, o IPCA, a inflação medida pelo IPCA, por exemplo, mais alta. A nossa avaliação é que não, né? A gente vai ter uma mudança de preços relativos, porque é isso que a gente está falando, tem setores que vão ter uma alíquota maior e vão tentar realmente fazer essa passagem para o preço final, mas tem outros que vão ter alíquota menor, que também vão passar isso também, uma parte disso, pelo menos, para os preços finais. Então, é uma mudança de preço relativo, mas isso não significa mais inflação. E, além disso, como a gente está esperando um efeito positivo via expectativas, uma vez o texto fechado, isso melhora essas variáveis que eu comentei, percepção de risco, isso bate em câmbio, o câmbio apreciando, bate em outros preços, e isso também tem efeito positivo em inflação. Então, a gente não vê aumento da inflação por causa da reforma tributária, uma vez caminhando aí, principalmente a partir do início da implementação, que é 2026.